Crise entre os poderes atinge o seu ápice. Entenda como ela começou. Começa agora JBR News. Bom, a Constituição brasileira fala que os poderes têm que ser iguais, do mesmo tamanho. Executivo, que é o governo federal, legislativo, o Congresso Nacional, e o Judiciário, que é comandado pelo Supremo Tribunal Federal. Pela Constituição, todos os três teriam que ter o mesmo tamanho, a mesma importância e ser, como a Constituição diz, harmônicos e independentes entre si. Porém, não é nada disso que acontece. Nós estamos vivendo um momento em que o Poder Executivo, o governo federal, tornou-se o mais fraco dos três poderes. E o Legislativo e o Judiciário estão muito fortes. E muito fortes brigam o tempo todo entre si. Uma briga que muitas vezes também tem a ver com o governo federal, com o poder executivo. E essa briga, nesse momento, ela está muito relacionada ao poder de executar as verbas públicas, ao poder de executar o orçamento federal. O que aconteceu ao longo do tempo que gerou essa briga é o que a gente vai tentar um pouco explicar aqui para você nesse programa de hoje. E é curioso que talvez lá atrás isso tenha a ver com um momento em que o Congresso, hoje muito forte, estava muito fraco porque tinha passado por um grande escândalo na execução de verbas orçamentárias, o famoso escândalo dos anões do orçamento. O escândalo foi descoberto lá atrás, deputados foram caçados, foram punidos, mexeu-se ali, o Congresso durante um determinado momento ficou fraco, ficou enfraquecido por aquele processo. E aí iniciou-se, naquele momento, um processo que ficou conhecido como judicialização da política. Como o Congresso estava fraco, não resolvia as questões políticas do país, os partidos, os políticos, as pessoas começaram mais e mais a recorrer ao Supremo Tribunal Federal para resolver questões políticas. O Congresso, enfraquecido, não conseguia muitas vezes votar e estabelecer leis com relação a determinadas coisas. O Supremo, então, era acionado para resolver os problemas. E quando havia disputas políticas entre partidos, também se recorria a uma ação no Supremo. O Supremo foi, então, crescendo de poder por esse processo chamado judicialização da política. Esse é o ponto que leva, então, um pouco a explicação de como o Supremo foi ganhando força. Houve aí, depois desse momento, o famoso episódio do mensalão, a ação penal 470, que julgava então ali casos de corrupção que envolviam o governo e, de novo, o Congresso, no pagamento de propinas do governo federal a partidos, isso no primeiro governo Lula. Mais uma situação que aumentou o poder do Supremo naquela ocasião e, no caso, enfraqueceu os dois outros, Executivo e Legislativo. Executivo porque pagava as propinas ao Congresso e o Congresso, os partidos, porque recebiam, de acordo com a investigação, de acordo com a acusação, essas propinas. Então, aí nesse primeiro momento, tivemos, por conta desses dois casos, um Supremo que ficou muito mais forte. Veio então o governo Dilma. O governo Dilma, então, começou a ter problemas de relacionamento com o Congresso, quando o presidente da Câmara era o deputado Eduardo Cunha. E então, por conta desses problemas, o Congresso articulou o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Essa situação enfraqueceu ainda mais o poder executivo, o governo federal, e começou de novo a fortalecer o Congresso, a fortalecer um grupo lá no Congresso que era o chamado Centrão. Esse grupo assumiu o poder e foi crescendo. Depois de Eduardo Cunha, houve ali um processo tal que depois levou
ali no governo Jair Bolsonaro a ascensão do atual presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, Arthur Lira, também desse mesmo grupo Centrão, depois de Eduardo Cunha, ele sucede ali o poder na Câmara dos Deputados, o poder no Congresso Nacional. A gente vai lembrar que houve diversos pedidos de impeachment do ex-presidente Jair Bolsonaro por diversas razões. Foram mais de 100 pedidos de impeachment. E esses pedidos de impeachment ficaram todos eles dentro da gaveta do Arthur Lira. Não ficaram dentro da gaveta de graça. O Jair Bolsonaro foi cedendo poder ao Arthur Lira para que o Arthur Lira não tirasse de dentro da gaveta esses processos de impeachment. E ele foi cedendo poder principalmente na questão da execução orçamentária. O Congresso passou a ter mais e mais poder de execução obrigatória das emendas, primeiro por aquele processo que ficou chamado de orçamento secreto, as emendas de relator. O Supremo, aí com o poder que já tinha, proibiu as emendas de relator. O Congresso foi buscando outros caminhos para continuar com o mesmo poder, até que chegou ao que nós hoje estamos chamando de emendas PIX, essas transferências diretas de recursos dos parlamentares, dos deputados e dos senadores do Congresso para as prefeituras dos municípios. Emendas sem nenhuma transparência, não se sabe quem destinou, quanto destinou, para quem destinou, enfim, não se sabe nada, não há, portanto, nenhuma possibilidade de fiscalização dessas emendas. Aí o que aconteceu? O Supremo novamente entrou para agora proibir a liberação dos recursos de todas as emendas individuais, e aí nós estamos falando de algo em torno de mais de 20 bilhões de reais. O Congresso naturalmente reagiu, está reagindo. A Câmara travou a pauta da regulamentação, do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, está prevendo retaliações ao judiciário, já barrou a liberação de uma verba orçamentária de 1,3 bilhão de real que ia para o judiciário e vai prevendo outras retaliações. Colocou na pauta um projeto que diminui a possibilidade, o poder do Supremo, a possibilidade de decisões de um ministro só, chamadas decisões monocráticas, enfim, poderes em guerra. E aí o que acontece? O Poder Executivo, o governo federal, que ficou mais fraco nesse processo, porque perdeu principalmente toda essa capacidade de execução orçamentária, ou boa parte dessa capacidade de execução orçamentária. Esse governo ainda tem muita ascendência sobre o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque os governos do PT, governos Lula anteriores e governo Dilma, e inclusive o governo atual do Lula também, é que indicaram a maior parte dos ministros do Supremo. Dos 11 ministros do Supremo, 7 foram indicados ou por Lula nos seus 2 primeiros governos, ou por Dilma Rousseff no seu governo, ou por Lula agora no seu 3º governo. Então, com essa maioria que Lula tem ali no Supremo, o que acontece? Lula, então, passou a se servir dessa influência que tem lá para fazer uma dobradinha ali com o judiciário para tentar, de alguma forma, recuperar o poder que perdeu na execução orçamentária. Daí as ações, daí a reação do Congresso, daí a briga entre os poderes. Então, hoje o governo tenta recuperar poder na execução orçamentária. O Supremo, se combinado ou não com o governo federal, ajuda nessa recuperação, e o Congresso, naturalmente, porque ninguém quer ceder poder que conquistou, reage a isso. E aí nós estamos nessa situação complicada, onde os 3 poderes brigam dentro da praça, da esplanada dos ministérios, o que é ruim, o que é péssimo para o país. Poderes, como a Constituição diz, tinham que ser harmônicos e independentes, ou seja, tinham que trabalhar em conjunto e ter o mesmo poder. Não tem o mesmo poder e nada trabalha em conjunto, estão numa guerra danada.
triste para o país. Tomara que isso se solucione. Eu espero ter dado aqui alguma explicação aí boa para você entender o que está se passando. E aí, se eu conseguir isso, se você gostou, né, faça então aquilo que a gente sempre pede. Curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Até a próxima.